Bom dia a todos que estão assistindo aí no YouTube e que estão assistindo aqui também no evento. Meu nome é Tomás Ribeiro, coleciono, compro, vendo moedas há já alguns anos. Hoje eu trabalho na Heritage. Esse tema é um tema que eu estava discutindo outro dia com outro colecionador, uma pena que ele não pôde vir com o Wilton, que é um tema pouco estudado no Brasil, que merece muito a nossa atenção, porque as moedas espanholas elas circularam informalmente por todo o período colonial. Inclusive, meu enfoque hoje é em relação à União Ibérica, né, que é o período entre 1580 e 1640, em que o Brasil era parte da Espanha, formalmente. Mas as macuquinas, para quem tem algum conhecimento da circulação delas no Brasil, elas circularam até o final das macuquinas. Então, até meados do século XIX, elas estavam circulando no Brasil informalmente pela questão do metal precioso da prata intrínseca. A União Ibérica, então, é engraçado que a última vez que talvez escutamos falar disso foi na escola, né? O período da União Ibérica. Foi o período em que houve um problema na sucessão portuguesa, em que o rei de Portugal morreu e não havia nenhum sucessor legítimo. Tiveram vários infantes ao trono, mas quem era mais legítimo era o Filipe II da Espanha. Então, dessa maneira, Portugal voltou a ser parte do Império Espanhol. E, em decorrência disso, todas as colônias, seja África ou América, o Brasil se tornou também parte da Espanha. Dessa maneira, a gente teve os reis que foram reis do Brasil e de Portugal, né? Tem uma pequena diferença na grafia, só no I. O Filipe I de Portugal e Brasil, né, era o Filipe II de Espanha, que foi um dos maiores monarcas da Casa de Habsburgo da história. E aí nós tivemos aí o Filipe II, o terceiro e o quarto de Espanha, que se tornaram o Filipe I, o segundo e terceiro de Brasil e Portugal e colônias portuguesas. Nesse período, a gente já tinha algumas casas da moeda funcionando na América Espanhola. A gente tinha então a Casa da Moeda da Bolívia, né, de Potosí, que abriu em meados do século XVI, eu não lembro exatamente a data, mas eu acho que foi 1572. E tínhamos também a Casa da Moeda do México, que já funcionava já há mais tempo, foi a primeira casa que foi aberta pelos antecessores ao Filipe II de Espanha, que foi Carlos e Joana. Foi aberta em meados de 1530. Então essas duas casas da moeda já estavam produzindo uma quantidade expressiva de prata, principalmente prata no México e prata na Bolívia. Havia certo ouro, mas o foco era prata. E essas peças estavam circulando de maneira irrestrita em toda a América Espanhola. E agora a América Portuguesa também fazia parte desse império. Assim que isso, né, nesse período, durante o período em que o Brasil era parte da Espanha, tiveram grandes impactos. Um dos impactos foi essa influência maior em que existem cartas, eu estou até começando um estudo sobre isso, existem cartas da época em que os capitães hereditários no Brasil, eles estavam explicando como que estava funcionando essa circulação dessas moedas de maneira irregular. Existem registros sobre o escândalo de Potosí, por exemplo, em que no Brasil ninguém queria mais aceitar a moeda de Potosí também, porque eles sabiam da qualidade da prata que tinha caído expressivamente. E outra coisa que também dá para fazer um gancho interessante é com o conflito com os holandeses, porque a Espanha, tal qual Portugal, eles olhavam para a América como uma colônia de extração. Não tinha tanto, não era como a Inglaterra que colonizou os Estados Unidos e outros lugares de uma maneira a colonizar, a trazer gente, criar uma infraestrutura para que se tornasse uma extensão da metrópole. Aqui eles realmente só queriam tirar o máximo proveito em metais preciosos e qualquer tipo de produção. Dessa maneira, os holandeses, nesse período de, entre aspas, abandono de Portugal em relação ao Brasil e da Espanha em relação ao Brasil, foi quando os holandeses decidiram invadir. Tiveram algumas incursões, né, e os holandeses estiveram aqui por muito tempo e acabaram fazendo as primeiras moedas cunhadas, de fato, em solo brasileiro, que foram os florins. Por isso mesmo, por essas e outras, a guerra de expulsão dos holandeses só veio quando Portugal retomou os interesses, né, na colônia, quando eles conseguiram a sua autonomia de novo. E, como muitos sabem, a gente teve que pedir a ajuda da Inglaterra para expulsar os holandeses e essa dívida foi paga por Getúlio. Existiram certas mudanças econômicas no sentido exatamente dessa circulação da prata espanhola aqui, porque se tornou algo completamente restrito. E com essa restauração,
uma das primeiras coisas que Portugal decidiu fazer é vamos voltar a ter um controle maior sobre o Brasil e entender o que está circulando por lá. Até então não tinha existido nenhum interesse nem em regulamentar a circulação de prata ou ouro no Brasil, muito menos de abrir Casa da Moeda. A primeira Casa da Moeda, como todo mundo sabe, foi aberta só em 1695, mas isso a gente já tinha quase 200 anos de colonização no Brasil. Claro que tinha um meio circulante em todo local que tinha qualquer tipo de assentamento. Opa, deu um erro ali, moedas cobras. Os COBs, né, que são... rolou um problema ali do autocorretor. Os COBs são o nome que os americanos dão para as moedas espanholas. A gente conhece elas como macuquinas, né? São essas peças que foram feitas de uma maneira completamente irregular e de uma forma que, como era colônia de extração, eles só queriam trazer esse metal direto para a Espanha e lá elas seriam derretidas. Grande parte dessas macuquinas que sobreviveram hoje ou vem de naufrágios ou vem de achados, né, botijas e entesouramentos, porque realmente eram peças feitas às pressas para que fossem, de fato, os metais fossem beneficiados na metrópole. Elas eram cunhadas todas manualmente, a martelo. O que importava mesmo era o peso. Se o peso estivesse correto, eles botavam a moeda em circulação. Tem os mais diversos formatos, tamanhos, e geralmente é bem difícil achar com datas visíveis, principalmente assim num período anterior a Filipe V. Foi uma época de muita abundância de prata, eles realmente estavam tentando levar o mais rápido possível. As macuquinas de Carlos II, por exemplo, que vão desde 1665 a 1701, a qualidade é terrível, são realmente chapas de prata. A partir já do século XVIII, nesse quesito da qualidade das macuquinas, ela até melhorou um pouco, porque essas peças começaram a ser levadas direto das Américas, passava pela África e ia direto para a Ásia no comércio das especiarias. Então, como tinha uma aceitação grande, eles começaram a fazer uma qualidade um pouco melhor da moeda. Foi quando mudou a peça, em detrimento ao escândalo de Potosí, até mudaram o design da moeda, em que um lado tinha um escudo e a cruz, mudaram para os pilares de Hércules, com as ondas embaixo, que é um dos grandes símbolos do Império Espanhol. Essas peças circularam amplamente no Brasil, inclusive após Portugal retomar o controle do Brasil. Nessa época, até finais do século XIX, eu diria, o que importava mesmo era o valor do metal. Então, os mercadores, as trocas comerciais eram feitas de acordo com o valor do peso da prata e da qualidade da origem da prata. A gente tinha as casas da moeda de Potosí, tinham casas de moedas mais regionais, como na Bolívia, em Popayán, em Santa Fé, mas as principais são Cidade do México, Lima e Potosí. Principalmente pela proximidade com o Brasil, a maior parte das macuquinas que chegaram ao Brasil são macuquinas de Potosí. Tem também o caso das macuquinas feitas na Espanha, porque de fato essas peças também foram trazidas para cá. Esse período realmente ele é um período que merece mais estudo, porque apesar de não existir uma legislação direta em relação aos espanhóis falarem, olha, o Brasil agora vai ter circulação de macuquinas, pelo menos eu não tenho conhecimento disso, pode ser que no arquivo de Sevilha alguém ainda encontre. Por lógica colonial, são peças que circularam no Brasil de uma maneira regular, uma maneira regulamentada, tal qual em qualquer outra colônia espanhola. Essas peças realmente foram cruciais na economia colonial, já que não existia nenhum tipo de transporte. Os poucos transportes que a gente tem conhecimento que sobreviveu à legislação foram inclusive dos holandeses. Então, muitos holandeses de West Frisia, holandeses de Gelderland, existem provisões de que eles mandaram cunhar a moeda na Holanda para trazer para as colônias do Brasil. Então, são peças holandesas, mas que foram mandadas fazer para trazer para cá. Outras peças que realmente deviam, acho que com mais estudo, mais difusão desse conteúdo, ainda vão entrar nos catálogos do Brasil. Por exemplo, nos catálogos americanos, você pega o Red Book, vai ter moeda mexicana, moeda espanhola, moeda francesa que circulou em Nova York, coisas assim. Esse ponto, o momento em que a União Ibérica finalizou, foi quando Portugal finalmente decidiu regulamentar o meio circulante no Brasil. Então, eu coloquei com os exemplos das macuquinas
coloniais, né? Então aqui esse é um exemplo de uma peça de Carlos II, um formato completamente esdrúxulo. Eu cheguei a ver essa peça em mãos, o peso estava completo, então assim, não é cerceio, ela estava até com peso acima do peso, ela estava com 28 gramas. Então, era uma zona. Aqui já tem a peça, depois do escândalo de Potosí, em que eles tiveram que mudar o escudo tradicional, né, que era feito desde o século XVI. Em 1551, eles decidiram mudar para esse novo design, para mudar a maneira que, principalmente na Ásia, as moedas eram vistas, porque eles começaram a não aceitar mais as moedas antigas por causa da qualidade da prata ter decaído. Aqui tem uma um pouco mais antiga, de Filipe II do México. Então aqui a gente tem México, a diferença de qualidade entre Filipe II e Carlos IV é gritante. Aqui temos Bolívia, pouco antes do escândalo. Aqui um breve período em que a Casa da Moeda de Lima funcionou. Sob Filipe II eles decidiram fechar a Casa da Moeda de Lima, ela só foi reaberta 100 anos depois. E aqui também Bolívia. Coloquei alguns exemplos também das peças metropolitanas. Então isso tudo chegou a circular no Brasil, principalmente as peças portuguesas, que eram trazidas desde antes da colonização. Existem registros de peças sendo encontradas aqui no Brasil desde os reis católicos, então final do século XV, e também de finais do século XV se encontra de Dom Manuel, né, que reinou entre 1495 e 1521. Aqui tem um tostão, um meio cruzado, né, de 200 réis de Dom Afonso, uma peça que aparece muito no Brasil. Filipe II de Espanha, 1590, e aqui Filipe IV. E aí chega no assunto que o pessoal mais gosta, né, que apesar de ser muito mais fácil atualmente encontrar em achados recorrentes que aparecem aí seja em praias, em pessoal com detector de metal, em outros locais, encontra-se muito mais macuquinas e moedas portuguesas sem carimbo, porque existiu muito mais moedas sem carimbo do que moedas que foram reguladas. A solução dos carimbos coroados foi uma maneira de Portugal tanto regulamentar o que estava circulando aqui e tentar tirar as peças de má qualidade. Por exemplo, isso aqui é um R$8 do escândalo de Potosí. Essas peças, existem cartas da época, eu não lembro exatamente de quem era, mas eu acho que era de um capitão de alguma capitania do Nordeste, em que ele não queria mais aceitar nenhuma moeda de Potosí, em questão da qualidade deteriorada da prata. Então eles chamavam até inclusive essas peças de macuquinas do Rosário, porque a Espanha tentou regulamentar essas moedas desvalorizando, de R$8 para R$7,5. Então geralmente eles colocavam um carimbo que parecia que tinha um rosário de pérolas em volta, com uma coroa, desvalorizando essas peças. E eles não queriam mais aceitar essas peças. E a troca de cartas fala que, na prática, não tinha como, porque era só isso que tinha aqui para circular aqui. Então, uma maneira de tentar mudar a qualidade o meio circulante no Brasil, foram os carimbos coroados. Foram várias provisões, desde a década de 1640 até o final da década de 1670, acho que a última foi 1679, em que, dependendo se a base era espanhola ou se era portuguesa, eles hipervalorizavam o valor facial e o valor intrínseco da peça, até de uma maneira para, entre aspas, segurar essas peças no Brasil, essas peças não saírem das colônias, né? Então, um cruzado valia R$400. Aí ela foi regulamentada para circular na colônia ao valor de R$500. O R$8, se não me engano, eu acho que ele valia R$500, ele foi revalidado a 600. Esse é um carimbo que eu gosto muito, que é a esfera coroada. Era exatamente para peças em que já existia algum tipo de cerceio ou que tinha a qualidade da prata diminuída. Eles faziam alguns testes, né, para ver a qualidade da moeda e o peso, e colocavam a esfera próxima da borda, para caso alguém cerceasse a moeda, ela não seria aceita se o carimbo estivesse comido, entre aspas, assim. E finalizando, esse é um assunto que eu gosto muito, porque eu coleciono as macuquinas, né? Eu comecei a colecionar agora com carimbo, até por essa questão, né, de serem peças do Brasil, mas estou querendo realmente aprofundar nesse assunto para tentar achar algo mais palpável, além da circulação extraoficial no período da União Ibérica, para que essas peças eventualmente sejam acrescentadas nos catálogos nacionais, porque tem muita gente que entra em contato comigo e pergunta a respeito dessas peças. São peças que aparecem em achados aqui cada vez mais, e
realmente deviam fazer mais parte da Numária Nacional, até considerando o fato de que só começamos a cunhar moeda no país de maneira expressiva 200 anos depois do início da colonização. Vou abrir agora para perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta. Tomás, Uhum. de todas essas